Evelyn estava sentada à mesa, encarando o marido, enquanto se recriminava mentalmente. Como ela havia se tornado tão insuportável, até para si mesma? Teria sido tão difícil ficar em silêncio? Por que sua sinceridade a levava a essa situação? E o que havia acontecido para chegar a esse ponto? A culpa era dela, e somente dela. Nos últimos tempos, a vida de Lucas não andava bem. Evelyn, que sempre trabalhou duro, não tinha ideia do que eram as baladas noturnas ou fins de semana relaxantes. Passava o dia todo pressionando Lucas, que por sua vez, não se esforçava muito. Com o dinheiro da família em dia, ele preferia descansar em vez de trabalhar. Na noite anterior ao dia em que Lucas foi internado, o limite de Evelyn havia sido alcançado. Ela chegou em casa quase às 22 horas, exausta e desgastada, após uma semana inteira de negociações difíceis. Finalmente todos os documentos estavam assinados, e Evelyn decidiu que merecia 3 dias de folga. Poderia fazer uma viagem de ônibus ou até mesmo pegar um voo para algum lugar. Com essa ideia em mente, ela imaginou a alegria de Lucas ao receber a notícia. Eles não se viam há muito tempo. Se ao menos Lucas aparecesse no trabalho de vez em quando, poderiam conversar. Mas na maioria das vezes quando ela saía, ele ainda estava dormindo. E quando ela voltava, ele continuava dormindo. Ou, como naquela noite, simplesmente não estava em casa. Evelyn parou no meio da sala, confusa. E agora, o que fazer? O plano era sair cedo pela manhã ou, quem sabe, até mesmo naquela noite. Ela pegou o telefone e ligou. Lucas atendeu apenas na terceira tentativa. Lucas, onde você está? Por que nunca está em casa? Estou aqui com os amigos, respondeu ele. Ela o interrompeu. Estou cansada dos seus amigos. Cansada de você não trabalhar. Cansada dessa vida. Do outro lado da linha, uma voz feminina soou. Lucas, amor, você já está vindo? Estou com saudades. Lucas tossiu, mas foi tarde demais. Evelyn ouviu tudo. Sentiu seu coração parar por um instante. Amanhã eu vou pedir o divórcio. Lucas gritou. Evelyn, você não está entendendo. Mas ela já havia desligado e se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Lucas não voltou naquela noite. Ela estava certa de que ele viria, que gritaria, que diria que tudo não passava de um mal-entendido. Havia até se preparado para a conversa, ensaiando as falas em sua mente. Mas ao acordar na manhã seguinte, percebeu que ninguém havia aparecido. A raiva tomou conta dela novamente. Que ótimo, agora teriam que gastar o fim de semana para ir ao cartório. Já estava a caminho do carro quando o telefone tocou. O número era desconhecido. Alô? Respondeu ela. Aqui é do hospital. Seu marido deu entrada. O estado é grave. Você precisa vir imediatamente. E a ligação foi encerrada sem mais explicações. Evelyn ligou o carro e acelerou em direção ao hospital. Evelyn estava sentada na sala de espera do hospital, o coração pesado e a mente confusa. O médico havia falado por um bom tempo, tentando explicar que problemas sérios podem acontecer até mesmo com os mais jovens. Ele parecia querer convencê-la de algo, mas as palavras dele se perdiam no ar, enquanto ela apenas olhava para ele, exausta. Posso vê-lo? Perguntou com a voz trêmula. O médico assentiu, e ela foi até o quarto onde Lucas estava internado. A visão dos aparelhos piscando e dos monitores a deixou angustiada. Ela não conseguia suportar a ideia de que tudo aquilo estava acontecendo. E amanhã posso voltar? Questionou, tentando manter a esperança. Claro, mas venha sempre no mesmo horário, assim não teremos que programar nenhum procedimento, respondeu o médico com um tom profissional. Quanto tempo ele pode ficar assim? A preocupação transparecia em seu rosto. É difícil dizer. Cada organismo reage de uma maneira. Vamos observar. Qualquer mudança avisaremos imediatamente, ele respondeu, mas suas palavras não trouxeram conforto. Uma semana se passou. Evelyn visitava Lucas todos os dias, implorando por perdão, derramando lágrimas. Mas Lucas continuava em coma, e o médico sempre falava de forma vaga, sem oferecer respostas concretas. Ao sair do quarto, ela se encostou na porta, sentindo o peso da culpa. Tudo isso era por causa dela. Como alguém poderia ficar assim? Um arrepio percorreu sua espinha. Foi então que notou uma menina sentada em um canto do corredor, observando-a.
O que você está fazendo aqui? Perguntou Evelyn, tentando sorrir para a criança. Estou aqui, respondeu a menina com um tom simples. E por que está sozinha? Evelyn se aproximou intrigada. A menina se levantou com um ar de seriedade. Estou esperando. Me mandaram trazer tudo o que esse tio precisa. Meu pai é segurança aqui, e eu estou ajudando. Espera. Que tio? Evelyn franziu a testa confusa. Você se refere ao meu marido? Ele não precisa de nada, ele está em coma. É ele mesmo. Mas ele precisa de coisas, a menina respondeu com um olhar sério. Evelyn ficou perplexa. O que a menina queria dizer? Como alguém em coma poderia precisar de algo? O que estava acontecendo? Você quer um pãozinho com chá? Vamos ao buffet. Eu tomo um café e você me conta tudo, sugeriu Evelyn, tentando entender. A menina olhou para a porta e depois para Evelyn. Vamos. Ele ainda vai ficar deitado em silêncio por mais meia hora, para ter certeza de que você foi embora, disse a menina, como se estivesse fazendo um plano. Evelyn balançou a cabeça, sem saber o que pensar. O que estava acontecendo ali? Então me conta, pediu Evelyn enquanto caminhavam. O que eu vou contar? A menina respondeu com um ar inocente. Sinto muito por você. Você chora toda vez que vem aqui, e ele, assim que você sai, faz uma festa, a menina disse com uma expressão de compaixão. Festa? Você está brincando. Ele está inconsciente. Evelyn exclamou, incrédula. Não acredita? Então vem à noite e veja por si mesma. Eu trago café e outras coisas do buffet para ele, a menina disse com um sorriso travesso. Nesse momento, um homem entrou na sala, vestindo o uniforme de segurança. Ele olhou ao redor e se aproximou delas. Lera, o que você está fazendo aqui? Perguntou o pai, preocupado. Papai, essa é a esposa do tio que está aqui, respondeu Lera sem hesitar. O homem olhou para Evelyn surpreso e então se virou para a filha. Lera, vamos. Ele a puxou, e a menina suspirou, enrolando um pãozinho em um guardanapo antes de seguir o pai. Evelyn ficou ali sem saber o que pensar. As palavras da menina ecoavam em sua mente, e uma nova onda de confusão e preocupação a envolveu. O que realmente estava acontecendo com Lucas? Evelyn observou a menina, que parecia um pouco nervosa, enquanto caminhavam pelo corredor da clínica. A atmosfera estava carregada de tensão, e a luz fluorescente iluminava o caminho de forma fria. A menina, chamada Lera, olhou para a porta do quarto onde seu pai estava internado e com um suspiro disse: ele não vai acordar tão cedo. Vamos, você precisa se alimentar. Evelyn hesitou, mas a proposta da menina parecia fazer sentido. Elas se dirigiram ao buffet, onde o aroma do café fresco e dos pães quentes preenchia o ar. Você quer um pãozinho com chá? Sugeriu Lera, enquanto pegava um pãozinho e o enrolava em um guardanapo. Eu vou pegar um café. Está bem, respondeu Evelyn, tentando esconder sua preocupação. Mas me conta, o que está acontecendo com seu pai? Lera olhou ao redor, como se estivesse certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Ele sempre faz uma festa quando você vai embora. A menina falou com um tom de seriedade. E você chora toda vez que vem aqui. Evelyn franziu a testa confusa. Festa? Ele está inconsciente, exclamou sem acreditar nas palavras da menina. Não acredita? Então vem à noite e veja por si mesma. Eu trago café e outras coisas do buffet para ele, disse Lera, com um sorriso travesso nos lábios. Nesse momento, um homem entrou na sala, vestindo o uniforme de segurança. Era o pai de Lera, e ele parecia preocupado ao ver as duas. Lera, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele com um tom de autoridade. Após a saída de Lera e seu pai, Evelyn sentiu uma necessidade urgente de entender a situação. Ela caminhou pelo corredor vazio, seu coração batendo mais rápido a cada passo. Ao chegar à porta do quarto de Lucas, hesitou. A luz estava acesa, o que era estranho, já que ele deveria estar dormindo. Ela se aproximou da porta e ao ouvir risadas femininas, seu coração disparou. Um dos risos era inconfundivelmente de uma mulher, e a voz de Lucas a seguiu. Agora entre, minha querida. Não se preocupe, ninguém vai saber. Evelyn não conseguiu conter a curiosidade e abriu a porta. A cena que se desenrolou diante dela a deixou paralisada.
Lucas estava sentado na cama, e uma mulher jovem estava em seu colo, rindo e brincando com ele. Saj, eu vejo que você está se recuperando bem, disse a mulher, enquanto Lucas a empurrava levemente, tentando se levantar. Jen, isso não é o que parece. Lucas exclamou com um olhar de pânico em seu rosto. Eu não fiz nada, acredite em mim. Evelyn sentiu o mundo girar ao seu redor. A confusão tomou conta dela, e ela saiu do quarto sem olhar para trás, seu coração pesado e a mente em turbilhão. Você está bem? Perguntou o segurança, que apareceu de repente ao seu lado. Era o mesmo homem que a havia deixado entrar. Não, não estou, respondeu Evelyn com a voz embargada. O que está acontecendo aqui? Ele a guiou para um canto mais tranquilo, onde ela pudesse se sentar. Beba isso, disse ele passando um copo de água para ela. Você parece precisar. Evelyn tomou um gole, sentindo a água fria descer pela garganta. A sensação de alívio foi imediata, mas a confusão ainda pairava em sua mente. Como isso é possível? Perguntou ela, olhando nos olhos do segurança. Isso é um hospital. Sim, mas... Ele hesitou, como se estivesse ponderando suas palavras. O doutor é amigo do seu marido, e está em uma ala VIP. Você paga por isso, então as regras são um pouco diferentes. Nos disseram para manter silêncio sobre o que acontece aqui. Então, vocês estão todos cientes do que está acontecendo? Perguntou Evelyn incrédula. Sim, mas não se preocupe. Eu não estou aqui para causar problemas. Ele deu de ombros. Na verdade, eu também estou pensando em mudar de emprego. Você está falando sério? Evelyn perguntou, ainda tentando processar tudo. Sim, já está na hora de encontrar um trabalho que não envolva noites. A Lera está dormindo na casa de uma vizinha, por exemplo. Foi ela quem te contou tudo? Perguntou Evelyn, sentindo uma onda de gratidão pela menina. Sim, e eu sou muito grato a ela. Você gostaria de levar um presente para ela? Não, não precisa, começou a dizer Evelyn, mas ele a interrompeu. Na verdade, se você quiser, eu posso te passar o endereço. Se você puder, venha na próxima terça-feira por volta das 5. É o aniversário da Lera, e vamos ter um chá com bolo. Evelyn assentiu, sentindo-se um pouco mais leve. Eu vou, com certeza. E quantos anos ela vai fazer? 6. Ela é muito esperta para a idade dela. Evelyn sorriu, distraindo-se um pouco do que havia acabado de presenciar. Desculpe, mas qual é o seu nome? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Ah, desculpe, não me apresentei. Meu nome é Miguel. E você? Eu sou Evelyn. Um prazer conhecê-lo, Miguel. O prazer é meu. Eu preciso ir agora, mas você está bem? Sim, estou bem, obrigada. Ela observou Miguel se afastar, sentindo uma mistura de emoções. O que havia acontecido com Lucas a deixava inquieta, mas a ideia de um aniversário e a inocência de Lera trouxeram um pouco de luz em meio à escuridão. Evelyn estava sentada em seu carro, observando a tela do celular. 7 chamadas perdidas de Lucas. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios, mas logo se dissipou ao lembrar da conversa que teve com Miguel. A decisão que tomou em relação ao seu casamento foi clara e definitiva, assim que abriu a porta do hospital e viu Lucas deitado na cama, vulnerável e dependente. Naquela noite Evelyn ligou para o banco. Era tarde, mas como era cliente VIP, o atendimento era 24 horas. Olá, gostaria de bloquear todos os cartões do meu marido e interromper os pagamentos para o tratamento dele, disse com a voz firme. Ela se recostou na cadeira, sentindo um peso se dissipar. Era isso, Lucas. Agora, era a hora de começar a cuidar de si mesma e buscar sua própria independência. No dia seguinte, Evelyn se dedicou a planejar seu futuro longe de Lucas. Antes de sair, chamou um chaveiro e trocou todas as fechaduras da casa. Não queria que ele entrasse sem permissão. As chamadas de Lucas não paravam, e para não ser incomodada, ela o bloqueou. Só voltou para casa ao anoitecer. Ao abrir a porta, viu Lucas parado na entrada. Um suspiro escapou de seus lábios. O que deveria ser uma noite tranquila agora parecia um campo de batalha. Eu não consigo entrar em casa, Lucas disse com um tom de desespero. O que aconteceu? O cadeado está quebrado. Não, não está quebrado. Eu troquei as fechaduras, respondeu Evelyn com a voz calma. Por quê? Lucas perguntou, confuso. Porque está em a minha casa.
Não quero que estranhos andem por aqui, disse ela, mantendo a firmeza. Ele a olhou com raiva. Você está dramatizando. Não aconteceu nada demais. Todos os homens são iguais. Desculpe, mas não tenho nada a perdoar. Você queria liberdade e diversão. Agora você as tem. Eu não tenho tempo para isso. Avisarei quando você puder pegar suas coisas. Evelyn entrou em casa e fechou a porta atrás de si. Lucas ficou do lado de fora, impotente. Sim, ela chorou. Não era fácil, mas sabia que era necessário. No dia seguinte, exatamente às 5 da tarde, estava em frente a um prédio de apartamentos. Em suas mãos, uma caixa com doces e uma linda boneca. Ao ver a boneca, Evelyn se lembrou de sua infância e como teria amado ter um brinquedo assim. A porta se abriu e Lera apareceu. Oi, eu sou sua, exclamou a menina com os olhos brilhando. Eu pensei que meu pai estava brincando. Aqui para você. Feliz aniversário, disse Evelyn, entregando a boneca. Lera pegou a boneca com cuidado e soltou um suspiro de admiração. Que linda! Obrigada. Nesse momento Miguel apareceu, usando um avental. Evelyn notou que nunca havia ouvido Lera mencionar uma mãe. Parecia que eles viviam sozinhos. Boa noite. Em 5 minutos, tudo estará pronto, disse Miguel com um sorriso. Evelyn sentiu-se estranhamente à vontade e feliz naquele ambiente. Posso ajudar? Ofereceu, enquanto caminhavam para a cozinha. Ela riu ao ver a bagunça. Era evidente que um homem estava cozinhando. A cozinha parecia ter sido atingida por um furacão. Ah, isso é só um pequeno caos criativo, respondeu Miguel, envergonhado. Ou talvez um grande caos. Evelyn sorriu, sentindo que apesar das dificuldades, havia um espaço para alegria e novas conexões em sua vida. Evelyn e Miguel estavam sentados à mesa, desfrutando de uma refeição simples, mas cheia de alegria. O cheiro da salada fresca misturava-se com o aroma do bolo de cenoura que Miguel havia preparado. Lera, a filha de Miguel, estava animada, segurando a nova boneca que Evelyn lhe dera. O que você acha de chamá-la de Ivana? Sugeriu Lera com os olhos brilhando de expectativa. Ivana é um nome lindo, respondeu Evelyn, sorrindo. Ela vai ser uma ótima amiga para você. Enquanto Lera corria para o quarto com a boneca, Evelyn virou-se para Miguel, que estava observando a filha com um sorriso no rosto. E então, como estão as coisas no trabalho? Perguntou Evelyn, um pouco hesitante. Ah, você sabe como é. Acabei sendo demitido, na verdade, pediram para eu sair. Mas não se preocupe, já consegui outro emprego. Começo amanhã, disse Miguel com um tom de alívio na voz. Evelyn sentiu um aperto no coração. Sinto muito por isso. Não deveria ter acontecido por minha causa. Não se preocupe, foi como um alívio para mim. Era hora de mudar, respondeu ele, olhando nos olhos dela. É difícil esconder essas coisas, sabe? Evelyn assentiu, percebendo que havia uma conexão crescente entre eles. E a mãe da Lera? Perguntou, curiosa. Miguel hesitou por um momento. Ela faleceu quando Lera nasceu. Tinha problemas de saúde. Não era seguro para ela ter filhos. O clima ficou um pouco pesado, mas Miguel rapidamente mudou de assunto. Eles brindaram com um pouco de vinho, e Evelyn decidiu deixar seu carro na garagem de Miguel. Vamos dar uma volta pela orla? Sugeriu ele, enquanto caminhavam para fora. Claro! Respondeu Evelyn, animada. Enquanto caminhavam pela orla, Miguel perguntou. E como estão as coisas com seu ex-marido? Estou em processo de divórcio, disse Evelyn, olhando para o horizonte. É complicado, mas preciso seguir em frente. Sinceramente, não entendo que ele não vê em você. Você é uma mulher incrível, Miguel comentou, olhando para ela com sinceridade. Evelyn ficou surpresa com o elogio. Faz tanto tempo que ninguém me disse isso. É verdade. Você é realmente especial, disse ele com um sorriso. A noite passou rapidamente e Evelyn não conseguiu dormir. Pensava em seu ex-marido, Sasha, e em como as coisas tinham mudado. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem dele. Bom dia, Evelyn. Espero que tenha um ótimo dia. À noite, eles conversaram por telefone, e a conversa se estendeu até altas horas. Sasha parecia arrependido, tentando convencê-la a reatar. Vamos esquecer tudo isso e começar de novo, disse ele com uma voz suave. Evelyn riu sem acreditar nas palavras dele.
Você está com uma nova namorada, não está? Ela me deixou. Só queria meu dinheiro, respondeu Sasha com um tom de desespero. Você quer dizer meus dinheiro, corrigiu Evelyn com um sorriso irônico. Você está diferente, Evelyn. Mais forte, disse ele, surpreso. Não, eu apenas estou sendo eu mesma agora. Não sou mais a tola que você conheceu. Estou me casando, e revelou ela, sem hesitar. O que? Casando? E eu? A incredulidade na voz de Sasha era palpável. Estamos nos divorciando. E eu vou esquecer tudo isso como um pesadelo, respondeu Evelyn, determinada. Ela entrou em seu quarto, decidida a seguir em frente. Na rua, Miguel e Lera esperavam no carro. Eles planejavam um fim de semana em uma chácara, onde poderiam fazer um churrasco, pescar e aproveitar a natureza juntos. Vamos nos divertir como uma família, disse Lera, animada. Evelyn sorriu, sentindo que finalmente estava encontrando seu lugar. Era hora de criar novas memórias, de viver a vida que sempre desejou. E assim, enquanto o carro seguia pela estrada, Evelyn olhou pela janela e viu o futuro se desenrolar diante dela, cheio de possibilidades e esperança. Vô, respondeu Miguel, envergonhado, enquanto olhava para o prato, tentando esconder um leve rubor nas bochechas. Ou talvez um grande caos. Evelyn sorriu, sentindo que apesar das dificuldades que a vida lhe impusera, havia um espaço para alegria e novas conexões em sua vida. O ambiente ao redor era acolhedor, com a luz suave da tarde filtrando-se pelas janelas, iluminando a mesa onde estavam sentados. O cheiro da salada fresca misturava-se com o aroma do bolo de cenoura que Miguel havia preparado, um prato que sempre lhe trazia boas lembranças da infância. Lera, a filha de Miguel, estava animada, segurando a nova boneca que Evelyn lhe dera, seus olhos brilhando como estrelas. A pequena estava tão envolvida em sua nova amiga que mal conseguia conter a excitação. O que você acha de chamá-la de Ivana? Sugeriu Lera com um sorriso radiante, enquanto balançava a boneca no ar. Ivana é um nome lindo, respondeu Evelyn, sorrindo de volta. Ela vai ser uma ótima amiga para você, tenho certeza. Enquanto Lera corria para o quarto com a boneca, Evelyn virou-se para Miguel, que estava observando a filha com um sorriso no rosto, um brilho de orgulho nos olhos. Ele parecia tão contente, tão presente naquele momento. E então, como estão as coisas no trabalho? Perguntou Evelyn, um pouco hesitante, as palavras saindo com um toque de preocupação. Ah, você sabe como é. Acabei sendo demitido, na verdade, pediram para eu sair. Mas não se preocupe, já consegui outro emprego. Começo amanhã, disse Miguel com um tom de alívio na voz, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Não se preocupe, foi como um alívio para mim. Era hora de mudar, respondeu ele, olhando nos olhos dela, a sinceridade em seu olhar a fazendo sentir uma conexão crescente. É difícil esconder essas coisas, sabe? Evelyn assentiu, percebendo que havia algo mais entre eles. Uma cumplicidade que começava a florescer. O clima estava leve, mas a pergunta que lhe surgiu na mente era inevitável. E a mãe da Lera? Perguntou, curiosa, mas ao mesmo tempo temerosa da resposta. Miguel hesitou por um momento, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Ela faleceu quando Lera nasceu. Tinha problemas de saúde. Não era seguro para ela ter filhos. O clima ficou um pouco pesado. Mas Miguel rapidamente mudou de assunto, buscando trazer de volta a leveza da conversa. Eles brindaram com um pouco de vinho, e Evelyn decidiu deixar seu carro na garagem de Miguel, sentindo-se à vontade naquele espaço. Vamos dar uma volta pela orla? Sugeriu ele, enquanto caminhavam para fora, a brisa fresca da noite envolvendo-os. Claro! Respondeu Evelyn animada, o coração batendo mais rápido com a expectativa. Enquanto caminhavam pela orla, o som das ondas quebrando suavemente na areia ao fundo, Miguel perguntou: E como estão as coisas com seu ex-marido? Estou em processo de divórcio, disse Evelyn, olhando para o horizonte, onde o céu escurecia lentamente. É complicado, mas preciso seguir em frente. Sinceramente, não entendo que ele não vê em você. Você é uma mulher incrível, Miguel comentou, olhando para ela com sinceridade, suas palavras a envolvendo como um abraço. Evelyn ficou surpresa com o elogio, um calor subindo a seu rosto. Faz tanto tempo que ninguém me disse isso. É verdade. Você é realmente especial, disse ele,
com um sorriso que iluminava seu rosto. A noite passou rapidamente, mas Evelyn não conseguiu dormir. Pensava em seu ex-marido, Sasha, e em como as coisas tinham mudado entre eles. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem dele. Bom dia, Evelyn. Espero que tenha um ótimo dia. As palavras dela pareciam ecoar em sua mente, trazendo à tona memórias que ela tentava deixar para trás. Vamos esquecer tudo isso e começar de novo, disse ele com uma voz suave, quase implorando. Ela me deixou. Só queria meu dinheiro, respondeu Sasha, com um tom de desespero que a fez sentir um misto de pena e raiva. Você quer dizer meus dinheiro, corrigiu Evelyn, com um sorriso irônico, sentindo-se mais forte a cada palavra. Não, eu apenas estou sendo eu mesma agora. Não sou mais a tola que você conheceu. Estou me casando e revelou ela, sem hesitar, a determinação em sua voz clara como cristal. O que? Casando? E eu? A incredulidade na voz de Sasha era palpável, quase como se ele não pudesse acreditar que a vida dela seguisse em frente sem ele. Estamos nos divorciando, e eu vou esquecer tudo isso como um pesadelo, respondeu Evelyn, determinada, sentindo que finalmente estava tomando as rédeas de sua vida. Ela entrou em seu quarto, decidida a seguir em frente. Na rua, Miguel e Lera esperavam no carro prontos para uma nova aventura. Eles planejavam um fim de semana em uma chácara, onde poderiam fazer um churrasco, pescar e aproveitar a natureza juntos, longe das preocupações do dia a dia. Vamos nos divertir como uma família, disse Lera animada, seus olhos brilhando de expectativa. Evelyn sorriu, sentindo que finalmente estava encontrando seu lugar. Era hora de criar novas memórias, de viver a vida que sempre desejou, longe das sombras do passado. E assim, enquanto o carro seguia pela estrada, Evelyn olhou pela janela e viu o futuro se desenrolar diante dela, cheio de possibilidades e esperança.